Olá, alunos, tudo bem com vocês? Na nossa última aula aí nós falamos sobre divisores, critérios de divisibilidade, que é uma ferramentinha aí ótima para auxiliar a gente a não ter que ficar fazendo várias divisões, né? Então, os critérios de divisibilidade e o MDC, que é uma ferramenta amplamente utilizada juntamente com o MMC, tá? Espero que vocês tenham conseguido realizar os exercícios. Junto com essa aula, eu estou anexando aí os slides com a correção, tudo bem? Então, verifiquem lá, se ficar alguma dúvida, entrem em contato no chat, tudo bem? Hoje vamos falar sobre números primos e números compostos, tá? E também sobre a decomposição em fatores primos, uma outra ferramentinha aí que vocês vão usar por muitos e muitos anos, tá? Hoje nosso conteúdo vai ser relacionado às páginas 49 a 53 do livro didático, então vamos lá. Então, na página 49, vamos começar falando sobre números primos e números compostos. Então, existem números com muitos divisores e outros que possuem poucos divisores, e um número que tem apenas um divisor. A ideia de números primos e de números compostos se baseia na quantidade de divisores de um número natural. Então, para a gente analisar os números primos e os números compostos, nós precisamos saber quantos divisores eles possuem, para poder classificá-los ou lá nos números primos ou lá nos números compostos, tudo bem? Então vamos lá. Vamos analisar a quantidade de divisores dos números de 1 a 12. Então, os divisores de 1, os divisores de 2, os divisores de 3, de 4 até o 12. Então vamos lá. Agora responda as questões. Qual é o menor divisor de todos esses números? B. Qual é o maior divisor de cada um desses números? C. Há números com mais de 2 divisores? Qual ou quais? D. Há números com menos de 2 divisores? Qual ou quais? E. Há números com exatamente 2 divisores? Qual ou quais? E aí um tópicozinho para a gente concluir tudo. Qual característica esses números têm em comum? Então vamos lá? Então, ó, nos divisores de 1 a 12, o que a gente vai ter que colocar? Divisores de 1. Quem que é o divisor de 1? É o próprio 1. Não existe nenhum outro divisor para o número 1. É só o 1 mesmo, tá? Divisores de 2. O 1 e o 2. Os divisores de 3. O 1 e o 3. Os divisores de 4. O 1, o 2 e o 4. Os divisores de 5. O 1 e o 5. Os divisores de 6. O 1, o 2, o 3 e o 6. Os divisores de 7, o 1 e o 7. Os divisores de 8, o 1, o 2, o 4 e o 8. Os divisores de 9, o 1, o 3 e o 9. Divisores de 10, 1, 2, 5 e 10. Divisores de 11, o 1 e o próprio 11. E os divisores de 12, o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Tudo bem? Então, lembrando aí, divisores são os números que estão na tabuadinha aí do 12, no caso. Então, aqui, vamos lá no exemplo do 12. 1 vezes 12, 12. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 4, 12. Então, nesse caso aqui, os divisores são esses números aí que, multiplicados entre eles, vão resultar no número que a gente está querendo encontrar em o divisor. Tudo bem? Então, vamos responder as questões agora. Qual é o menor divisor de todos esses números? É o número 1. Então, o número 1, ele aparece em todos os divisores, de qualquer número que seja, tudo bem? Qual é o maior divisor de cada um desses números? É o próprio número. Então, se vocês analisarem, em todos os divisores, quem que é o maior deles? É o próprio número, né? Então, dos divisores de 9, quem que é o maior? É o próprio 9, tá bom? No C, há números com mais de 2 divisores? Se houver, quais são? Então, sim, a gente tem o 4, que tem mais de 2 divisores, o 6, o 8, o 9, o 10 e o 12, tá bom? E agora, ao contrário, há números com menos de 2 divisores? Sim, também. Quem que tem menos de 2 divisores? É só o número 1. Ele é o único número que vai apresentar menos de 2 divisores, tudo bem? Nenhum outro número apresenta menos que isso. Pode apresentar 2, mas nunca menos do que isso. Só o 1, tá? E
há números com exatamente 2 divisores? Sim, também. Quem que tem 2 divisores? O 2, o 3, o 5, o 7 e o 11, tá bom? Esses são os números daqui da nossa análise aqui que possuem exatamente 2 divisores, tá? Então, qual característica esses números vão ter em comum? Os divisores são 1 e o próprio número. Então, em todos eles, a gente consegue analisar o quê? Que os divisores são 1 e o próprio número. Podem ter outros divisores aí no meio, mas a característica em comum a todos eles é que os divisores são 1 e o próprio número, tá? Então, os números naturais que apresentam apenas 2 divisores distintos, no caso o 1 e o próprio número, são chamados de números primos. Então, no caso, quem são os meus números primos aqui dessa galerinha de números aqui? O 2, o 3, o 5, o 7 e o 11. Eles são considerados números primos porque eles só apresentam como divisores o 1 e ele mesmo. Então, todo número que apresentar como divisor 1 e ele mesmo é considerado número primo, tá bom? Professora, mas e esses outros aí? Por exemplo, 4, 6... Se eles apresentam mais de 2 divisores, eles são chamados de números compostos, tá bom? Então pensa, composto é quando tem mais de uma coisa. Então se tem mais de uma coisa, é composto, ou seja, os números que apresentam mais de 2 divisores, tá bom? Então, ó, só uma exceçãozinha à regra é o número 1. Ele não vai ser primo porque ele tem apenas um divisor, que é ele mesmo, tá bom? Então, ele não é primo e nem composto também. Ele não tem mais do que 3 divisores aí e também não tem 2 divisores. Então, ele não vai ser nem primo e nem composto, tá bom? Então, agora na página 50, ele pediu pra gente escrever a sequência dos números primos até o 20. E a gente vai ter que analisar. Essa sequência de números primos, ela vai ser finita ou infinita? Então, ó, a sequência dos números primos até o 20 é quem? Quem são os números primos? Os números que apresentam apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Então, quem são dos números primos aí de 0 até 20? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e o 19. São os únicos números que apresentam como divisores o 1 e ele mesmo. Agora, analisando na sequência geral. Essa sequência de números primos, ela é finita ou infinita? Ela vai ser infinita, assim como o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais não é infinito? Então, a sequência de números primos também será infinita, tá bom? Então, os números naturais que têm mais de 2 divisores são números compostos, tá? Como eu havia dito para vocês, o número 1 não é primo e nem composto, porque ele tem apenas um divisor. Então, ele não entra nem na característica dos números primos, que possuem 2 divisores, e ele não entra nem na característica dos números compostos, que possuem mais de 2 divisores. Na Grécia Antiga, há mais de 2.000 anos, os matemáticos observaram que qualquer número natural, exceto o 1, pode ser gerado pela multiplicação de números primos. Um desses matemáticos foi Eratóstenes. O nome é bem confuso, né? Então tem a fotinho do Eratóstenes aí. Ele viveu de 276 a.C. a 194 a.C., tá? Então, ele usava um método para descobrir quais números eram primos, tá? Esse método ficou conhecido como crivo de Eratóstenes e funcionava até certo valor limite. Então, ele não conseguia aplicar isso para todos os números. Ele só conseguia aplicar até um determinado número. Então, ó, como que a gente pode usar esse crivo de Eratóstenes para encontrar os números primos até 50? Então, vamos lá. Dentro desse quadradinho de 1 a 50, ele pedia para a gente riscar o número 1, porque a gente já sabe que o número 1 ele não é primo e também não é composto. Então, ele já fica fora do jogo aí. Aí ele pedia para a gente circular o número 2 e, a partir do 2, riscar da lista todos os múltiplos. Então, quem que é múltiplo de 2? O 4, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14, todos os números pares. Então, a gente riscaria todos esses números porque eles são múltiplos de 2. Depois ele pedia para a gente circular o 3 e riscar todos os múltiplos de 3, com exceção do próprio 3. Então, a gente circulou o 3 e vinha
riscando todos os múltiplos dele. O 6, o 9, o 12, o 15, o 18 e assim por diante, tá bom? Depois ele pedia pra gente circular o 5. O 4 já tinha sido riscado porque o 4 é múltiplo de 2. Então, a gente ia circular o 5. E riscar da lista todos os múltiplos de 5, com exceção do próprio 5. Então, o 10, o 15, o 20 e assim por diante. Depois ele pedia pra gente circular o número 7 e riscar da lista todos os múltiplos de 7, com exceção do próprio 7. Então, se eu circular o 7, porque o 6 já havia sido riscado como múltiplo de 2 e de 3 também, então eu vinha, circulava o 7 e vinha riscando os múltiplos dele. 14, 21, que também já tinha sido riscado, o 28, que também já tinha sido riscado, o 35 e assim por diante, tá? E depois a gente ia fazer uma análise aqui. Os números que foram circulados são os números primos até 50? Bom, qual o número primo par? E quantos números primos você encontrou até os 50? Então, vamos analisar como ficou o nosso quadrinho e quais as respostas que nós daríamos aqui? Então, como ficaria o nosso quadrinho? A gente ia circular quem? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23, o 29, o 31, 37, 41, 43, 47. Os demais números foram riscados por quê? O 1, porque ele já pedia de cara pra gente riscar o 1, e os demais porque eram múltiplos desses outros números que nós circulamos. Então, se ele é múltiplo, automaticamente ele vai ter mais de 2 divisores, ou seja, ele vai ser um número composto, ele não vai ser um número primo. Então, ó, a gente sabe que os números que nós circulamos são os números primos, tá bom? Então, qual é o único número primo que é par? É o 2. Os demais, se vocês analisarem, vão ser todos ímpares, tá bom? E quantos números primos nós podemos encontrar aí até os 50? 15 números, tá? Então, de 1 até 50, nós temos 15 números primos, tá bom? Tirando 1, os demais são todos números compostos. Então, decomposição em fatores primos. Juntando 12 quadradinhos, formamos esses 3 retângulos. Então, nós temos 3 formas de fazer os retângulos utilizando 12 quadradinhos. Então, podemos escrever a quantidade de quadradinhos de cada retângulo na forma de uma multiplicação, usando diferentes fatores. Então, 12. O 12 a gente pode usar ele aí como fatores de quais multiplicações? 1 vezes 12 vai ser 12. 2 vezes 6, 12 também. 3 vezes 4, 12 também. Então, o 12 ele é produto somente dessas 3 multiplicações. Então, o número 12 ele também pode ser escrito como uma multiplicação de fatores primos. Então, se a gente pensar, por exemplo, no 3 vezes 4, o 12 ele é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 2, não é? 4 não é 2 vezes 2? Então, eu peguei o 4, fiz uma decomposição dele e mantive 3 vezes 2 vezes 2. Aqui no exemplo ele colocou 2 vezes 2 vezes 3, mas lembrando que a ordem dos fatores não altera o meu produto, tá bom? Então, vamos ver como é que a gente procede dessa forma. Como é que a gente faz uma decomposição em fatores primos? Então, para decompor um número em fatores primos, escrevê-lo na forma fatorada, tá? Então, sempre que a gente faz a decomposição de um número, a gente fala que está... Depois a gente vai fazer a escrita dele, a gente fala que vai escrevê-lo na forma fatorada, tá bom? Porque esse processo que a gente vai fazer se chama fatoração, tá? Então, a gente pode usar os procedimentos descritos a seguir. Processo das fatorações sucessivas. Primeiramente, a gente escreve o número por meio de uma multiplicação. Então, aqui no nosso exemplo é o 160. O 160, ele pode ser qual multiplicação? 16 vezes 10. Um exemplo aí, tá bom? Depois a gente troca os números por fatores menores até chegar a uma multiplicação que tenha somente números primos. Então, o 16 é a mesma coisa que 4 vezes 4, tá bom? E o 10 é a mesma coisa que 2 vezes 5. No caso do 10, a gente já conseguiu fatorar ele em números primos, a gente já chegou no limite. O 2 e o 5 eu não consigo decompor mais, tá bom? O 4 ainda eu consigo. Então, o 160 vai ser igual a quê? O 4 é o quê? É 2 vezes 2. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que seria o 4 vezes 4, vezes
o 2 vezes 5, que é equivalente ao meu 10 lá em cima. Então, essa é uma forma de fazer fatoração. Agora, a forma mais fácil é a das divisões sucessivas. É a forma que vocês vão usar muitos e muitos anos e é a forma que é mais fácil de fazer, tá bom? Então, vamos analisar. A gente vai escrever o 160, vai fazer um risco bem grandão aí na vertical e vai escrever o 2 do lado. No caso, o 160, ele pode ser dividido por qual número primo? Qual é o primeiro número primo que a gente consegue dividir o 160? É o 2, não é? Ele não é um número par? Então, 160 dividido por 2. 160 dividido por 2 é quanto? É 80. Então, embaixo do 160 a gente escreve 80. O 80 eu consigo dividir por quem? Pelo 2 de novo. Por quê? Porque o 2 é o primeiro número primo que eu consigo dividir aí. O 80 é um número par. Então, 80 dividido por 2 é igual a 40. Depois eu vou lá. 40. Qual é o primeiro número primo que eu consigo dividir o 40? É o 2. Então, 40 dividido por 2 é igual a 20. Depois vou lá. 20 dividido por 2 de novo. Por quê? O 20 é um número par, então eu consigo dividir por 2 ainda. 20 dividido por 2 é igual a 10. O 10 também é um número par, ainda eu consigo dividir por 2. Então, 10 dividido por 2 é igual a 5. Agora o 5. O 5 eu só vou conseguir dividir pelo próprio 5, tá? Então, 5 dividido por 5 é igual a 1. Eu só paro de fazer essas divisões sucessivas quando eu chego no número 1. Aí eu finalizo isso daqui. E como é que eu vou escrever isso? Eu vou escrever ele como? Fazendo como se fosse uma multiplicação de todos esses números que eu usei como divisor. Então, o meu 160 ele é igual a 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 5, tá bom? Então, ó, dividimos o número pelo seu menor divisor primo. Em seguida, repetimos o processo sempre dividindo o quociente, que é o meu resultado aí, pelo seu menor divisor primo, até obtermos o quociente igual a 1. Então, eu só paro de fazer esse processo de divisão sucessiva quando eu chego no 1. Então, todo número natural que é composto, tá, gente? Número primo, não. Todo número natural que é composto, ele pode ser escrito como uma multiplicação de fatores primos, tá bom? Então, no caso do 160, que é um número composto, qual que é a forma fatorada dele aí? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Essa é a forma fatorada do 160, tá bom, gente? Então, agora aí para vocês fixarem bem o conteúdo, para ver se vocês conseguiram entender, eu vou pedir que vocês resolvam os exercícios 1 e 3 da página 51, os exercícios 1 e 2 da página 52 e a seçãozinha Organize as Ideias, que estão nas páginas 52 e 53 do livro didático, tá bom? Qualquer dúvida, entrem no chat e me perguntem lá que eu esclareço as dúvidas de vocês, tá bom? Também, gente, como nós já finalizamos o nosso bloco de estudos, eu vou pedir que vocês façam a sessão Hora de Estudo, tá? Ela está na página 53 do livro didático. Tem 9 questõezinhas. Vocês vão fazer na mesma estrutura que vocês fizeram o primeiro, que me entregaram, tá bom? Então, vocês vão fazer ela como um trabalho para compor nota bimestral, vai valer meio ponto. E esse trabalho vai ser encaminhado no e-mail de trabalhos que vocês receberam até o dia 9 de abril, tá? Nesse caso, tá, eu vou permitir que vocês façam digitado, para poder facilitar o envio. Vocês digitam, salvam o arquivo e enviam por e-mail. Quem fizer manuscrito, tirem fotos legíveis, salvem em um único arquivo e encaminhem para o e-mail, que aí eu vou fazer a correção. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, entrem no chat, façam suas perguntas e aí estaremos lá para esclarecê-los, tá? Beijos, até a próxima aula e bons estudos!